Bom, eu sou figurinista, eu trabalho com figurinos e maquiagens. Eu, na realidade, eu vim da área de moda. Eu tive nos anos 80 um brechó bem conhecido aqui em São Paulo, que foi o primeiro brechó que tinha uma configuração mais organizada, mais destinada a um outro público fashion, assim, sabe? Um público mais formadores de opinião, tal, pessoas que estavam com vontade de se vestir diferente e procurar um novo estilo de expressão mesmo. Quando eu tive essa loja, eu morei muito tempo fora, eu morei muitos anos em Amsterdã, morei muitos anos na Alemanha e depois eu voltei para o Brasil. E lá também eu trabalhava com roupa, era uma época que estava assim começou a ter muitos desfiles aqui mesmo, começou a ter a Fashion Week, eram os primeiros desfiles da Fashion Week, entendeu? Era um momento que era um boom da moda, né? Que a moda deu um avanço, né? Aqui no Brasil, né? E lá fora também eu trabalhava com esses desfiles, mas fazia coisas assim também bem exóticas, sabe? Bem diferentes, eram quase peças únicas, né? E aí foi junto com duas cantoras da Mercenária, duas pessoas da banda das Mercenárias, mais dois sócios, e a gente fez isso nos anos 80 e ficamos por 16 anos com esse brechó, que foi uma referência aqui em São Paulo. E como as roupas eram muito extravagantes, um pouco fora do comum, e aí eu fui convidada para começar a fazer coisas para o teatro, ou as mesmas coisas que eu fazia, algumas pessoas adquiriram e colocaram no palco, entendeu? Eu gosto de trabalhar com coisas visuais, desde até ilustração, desenhos, né? Isso também foi outra coisa que eu fiz muito, né? Que você perguntou lá fora, eu fiz várias capas de disco, por exemplo, de bandas e tal. E ilustração é uma coisa que eu gosto muito, coisa bidimensional, de desenho, através, assim, a criação também vem a partir do desenho, né? Então eu tenho essa pegada também da arte bidimensional, da coisa tridimensional e, enfim, não defino muito assim, sabe, só maquiagem ou só pintura facial, porque também é diferente do que a gente estava falando, né, da coisa da moda e do figurino, também a coisa da beleza, do make beleza e do make teatro, é outra praia, outra pegada, né? Outra coisa completamente. Então eu acho que essa coisa da tridimensionalidade e da bidimensionalidade na criação e são coisas que eu me identifico e gosto, sabe? O material assim, talvez seja o gancho que me impulsione para fazer alguma coisa, assim, olhar, sei lá, uma juta, enfim, até pode ser outra coisa, um objeto que nem é do repertório têxtil da moda, entendeu? E transformar isso em uma coisa que seja uma indumentária para teatro ou para sua vida, enfim, esse tipo de coisa. Como os objetos, sei lá, as coisas, o material mesmo que eu manipulo não é um material comum da costura, então muitas vezes eu tenho que pôr a mão na massa mesmo, porque é através do fazer que você descobre muitas soluções e muitos entraves, né, da própria criação e até mesmo uma nova criação, né, porque esse manipular do material te dá muita ideia de você, de repente, transcender até aquele próprio desenho bidimensional que você está fazendo e ir para uma outra dimensão, sabe, da criação mesmo. Mesmo que depois eu chego para uma pessoa e falo assim, olha, a gente vai reproduzir aqui 20 dessas peças, mas eu já fiz o protótipo, então eu sei que isso, né, eu sei dirigir essas 20 peças ou 30, como elas devem ser feitas dentro de uma unidade, porque aqui também a gente trabalha muito com coros, né?
Então, o coro, ele tem que ter uma unidade, mas eu nunca trabalho assim, tudo igualzinho, sabe? O padrão, assim, repetido, é um igual diferente, é um igual que as pessoas têm a sua identidade, sabe? No vestir, porque as pessoas têm identidades, né? Por mais, umas mais, outras com personalidades mais fortes, outras menos, enfim, mais expressivas ou menos, mas cada um tem uma certa expressão. Eu não tinha muito planejado o teatro. Como eu falei, eu fazia essas roupas bem diferentes e bem fora do comum, fora do convencional, né? Que é aquelas coisas que a pessoa, tudo bem, no editorial de moda, ótimo, lindo, né? Mas onde que eu vou usar isso? Aquela coisa, né? Sempre tem isso. E o teatro te permite você extrapolar na sua estética, né? Tipo, tá pesado, mas aguenta que a cena vai ser boa, entendeu? Coisas desse tipo, dando um exemplo assim, mas você tem muita possibilidade de trabalho, mais do que na moda, que é muito mais restrito, talvez, quanto a isso, né? Eu acho que o teatro é muito mais rico. E esse teatro eu acho muito mais rico em função dessa dinâmica, né? Tinha um amigo que estava fazendo um trabalho aqui de arte e convidou várias pessoas, artistas e, enfim, pessoas que ele conhecia, que pudessem contribuir com esses 150 figurinos que estão faltando no espetáculo que estrear em 10 dias. Aí, tipo assim, me deram uma lista, olha, tipo, escolhe. Eu escolhi uma roupa que era bem complicada, que era a pessoa entrava cantando e ela cobria com a saia todo um exército de farroupilha e descobria durante a cena cantando. Então era uma coisa muito, não era simplesmente uma roupinha cênica, era uma roupa que tinha uma articulação na cena e toda essa problemática, né, de revelar e esconder, né, ao mesmo tempo, né? Esses desafios que eu acho interessante aqui, como também esse teatro ele tem uma monumentalidade e essa coisa do coro, é legal assim a gente conseguir trabalhar com essa coisa mais espacial de arquitetura, sabe? Sair do corpo, assim, da roupinha, né? Porque blusinha, calcinha, pro teatro, né? Acho que a gente busca, claro que às vezes a gente tem que ser isso, né? Mas muitas vezes aqui você tem possibilidades de ter coros assim que você consegue uma monumentalidade com a coisa têxtil, sabe? E fazer uma massa humana com as roupas e com tudo que dá uma outra dimensão do próprio corpo e da própria roupa, né? E da própria cena em si. Por exemplo, as plantas todas, plantas que tinham lá nos sertões, a gente tinha um coro inteiro de plantas, né? Que aqueles humanos representavam as plantas. Então você vai mais pela textura, pelo adensamento das texturas dos corpos que estão aqui na pista, né? Então é esse tipo de coisa que eu acho bem interessante de trabalhar aqui nesse tipo de teatro, porque a gente tem essa coisa monumental, né? Ele tanto na verticalidade como na horizontalidade, né? A gente tem aqui, sei lá, 30, 40 metros de comprimento, né? E essa coisa de 12 metros de altura. Então, é esse tipo de coisa, é essa riqueza, né? E também nosso diretor, Zé Celso, ele é muito criativo e muito dinâmico, né? Então a coisa não fica estagnada, né? Isso é muito interessante aqui. Então a moda, ela trabalha as roupas com um olhar diferente do que o teatro. São coisas e às vezes as pessoas confundem. Acham que ela é produtora de moda, ela pode chegar no teatro, fazer a produção de teatro, que vai tudo funcionar e vai ser lindo. E não é bem assim, porque teatro envolve muitas outras questões, né? Você tem a luz, você tem a espacialidade, você tem a distância que o público tá vendo, né? Por exemplo, a gente fez um espetáculo que eu não fiz o figurino, mas eu fiz a maquiagem, que era o Rei da Vela. E a gente se apresentou em lugares muito grandes. Então, tudo você tem que muito reforçar. Esse espetáculo que eu fiz com o Oswaldo também, que era um teatro municipal, as coisas sumiam. São coisas que funcionam às vezes num espaço, não vai funcionar em outro espaço. Então isso você também tem que ter muito claro para você, que você tem que trabalhar de acordo com a espacialidade. Por isso que eu acho que a arquitetura também está muito
ligada, entendeu? Porque a coisa não é sozinha, você está dentro do espaço com um ser que está vestindo alguma coisa, que ele está fazendo parte de um conjunto e que às vezes, dependendo de onde você põe, ele pode sumir, né? Você trabalha com um palco de municipal, a pessoa vira um alfinete, um mosquito. Se você faz um tracinho assim, acabou, ninguém vai ver nada, entendeu? Então, às vezes, você olha de perto, você fala, ah, meu Deus! Mas quando vai lá no palco, a coisa, né, ela tem uma outra dimensão. E pode, sabe, estudar, ou ver imageticamente tudo que foi feito, as coisas que foram já feitas para você melhor prosseguir, né, nas suas criações, enfim. Acho que tem um vasto campo de pesquisa, né, de coisas que já foram criadas em várias épocas, em várias situações, vários espetáculos também que tenham, sei lá, uma estética que você se identifique. Então, acho que depende de, né, produções existem milhares, né, assim, eu acho que depende do veio que você se apaixona mais para você começar essa pesquisa, né. Então, essa coisa do fazer mesmo, de descobrir, sabe? Porque a gente faz um desenho, de repente, de uma peça que você está imaginando executar enquanto indumentária num contexto tal. Mas na hora que você vai executar essa peça, se você não está trabalhando com os materiais mais convencionais, sempre dá muita margem de criação também, sabe? Nesse fazer. Então, esse aspecto eu gosto muito, porque às vezes é um link para uma outra coisa e depois passa um tempo, você está fazendo uma outra coisa e fala, ah, pá, sabe? Esse tipo de coisa, essa coisa da descoberta e o manuseio do material, para mim, é uma coisa que eu curto muito no meu trabalho, assim. Às vezes eu trabalho com o diretor e a assistente de direção, aqui, por exemplo, às vezes não faz parte do universo, sabe? Por exemplo, de Zé, Veludo, falar de preguinha, ou às vezes eu mostrava desenho para ele. Quando eu comecei a fazer, por exemplo, Sertões, uma curiosidade. Desenho. Aí você vai lá, né, você fala, tá, vamos fazer os desenhos. Você faz aquele bom desenho, ele olha assim, traz pronto. E era assim que funcionava, muitas vezes nem pulava essa parte aí assim, sabe? Você tinha uma ideia na cabeça mais ou menos, por causa do personagem tal e da monumentalidade, e muitas vezes já colocava a pessoa, pegava uma atriz que veste bem, porque tem pessoas que são cabides, né? E tem outras que elas incorporam aquilo lá, né? Então, você pediu para citar algumas pessoas, por exemplo, a Silvia Prado é uma pessoa que incorpora, a Camila Mota, sabe? Pessoas que você põe o figurino e uma pessoa não está só experimentando figurino, ela já começa a fazer coisas com o figurino. Então, aquilo também vai te acendendo mais ideias e vai vendo questões de movimentação, questões de, né, espacialidade dentro do espaço, tal. Então, com ele muitas vezes, e até com algumas atrizes que são mais chatinhas, assim, por exemplo, eu nem colocava na própria atriz. Eu pegava, por exemplo, se você pode experimentar aqui para mim, pá. Vai ser ali a cena? Tá, pá. Colocava lá. Acende a luz aqui, lá na cabine, pode acender a luz ali? Não, a pessoa ali, Aí eu olhava, nossa, vou até aumentar a cena em função da roupa. Porque aquilo imprimia, assim, lindamente, entendeu? Então, muitas vezes com ele funciona a coisa de você colocar, sabe, mostrar coisas em 3 dimensões já. Concreto, Então, a coisa da internet é uma coisa maravilhosa, né? Você tem um desfile em Paris, sei lá, de manhã, sabe? Você já está acessando o desfile, entendeu? Você já está vendo as últimas tendências de que tá rolando, né? Enfim, eu acho que essa coisa da internet, ela é bem significativa nos nossos tempos, né? Que é quase instantâneo, né? Uma mensagem, uma informação, né? Então, pior é essa falta de condições, né? Que a gente, que a cultura agora também atravessa nesse momento mais drasticamente, mas que sempre esteve ao nosso lado, né? Nós que trabalhamos com arte e cultura,
né? Nunca é muito fácil nesse sentido. Não sei, eu acho que reconhecimentos sempre são bem-vindos, né? Assim, eu acho que em todas as áreas, né? E eu acho que atualmente as pessoas não reconhecem muito as outras mesmo. Nosso acervo, ele também, coitadinho, ele falta espaço e ele é muito massacrado, né? E ele não tem muita durabilidade, porque as coisas se desgastam muito aqui, né? E fora que muita gente não tem cuidado com as suas coisas. O Oswaldo mesmo, que fez as máscaras aqui do Roda Viva, né, deu muitos problemas, porque é uma coisa delicada. Se você quer que fique leve, então você tem que trabalhar com uma resina mais fina. Uma resina mais fina para a pessoa que joga no chão. Então ele próprio veio ver e falou assim, escuta, mas não dá, gente, né? Então aqui não tem essa cuidade, né, de guardar as coisas, então as coisas vão virando, sucateando muito fácil. Então é meio complicado essa reutilização, principalmente porque a gente trabalha com muita gente, né? Então você vai precisar de 20, não vai ser um, vai ser 20, 30. Eu acho que está caminhando, porque antes não tinha nem faculdades. Quando eu comecei a fazer, assim, para tirar meu DRT, tinha que comprovar ali que você fez vários figurinos. Olha, desde 1900 bolinha, você tem ali seu trabalho, né, para você poder. Atualmente existem faculdades, as pessoas podem até estudar, né? Então acho que a coisa está caminhando, graças a Deus, né? Acho que é uma coisa que você consegue agregar muitas artes numa arte só. Então, essa riqueza que eu acho muito interessante no teatro. Para mim, o teatro é um pouco isso. É muito mais que isso, né? Mas um pouquinho é isso. Então, eu faço umas atuações também em peças tipo Taniko, porque eu estudei muito tempo caligrafia japonesa, que é um traço só, aquela coisa da tinta, né? E o Zé ele começou a colocar isso na peça, ele convidou para fazer isso na Taniko, e aí eu comecei a fazer, na luta também eu fiz, ele chamou, vem, faz, escreve aí, luta, não sei o quê, e aí a gente pendurou lá fora, virou banner da peça e tal. Eu comecei a fazer isso nas peças, que foi bem bacana, assim. Assim, a primeira coisa que eu fiz com teatro foi a convite do Oswaldo Gabrielli, que é do grupo XPTO, que eu conheço também há muitos anos, e ele tem um trabalho de criação e de linguagem também, né, que é muito interessante. Eu gosto muito do trabalho deles. Eu trabalhei com ele no Pequeno Mago, que eu achei uma peça que, nossa, foi incrível. O Oswaldo fez o desenho e eu cuidei de toda a execução dos desenhos dessa peça, por exemplo, entendeu? Que essa roupa era uma loucura e a gente teve que refazer, porque a peça voltou em cartaz, a gente teve que refazer, vinha um caminhão assim no meu ateliê, só com essa roupa, porque era uma loucura o tamanho que era, né? E tinha as aias que eram uma bola gigantesca, assim. Eu tenho muitas saudades desse tipo de linguagem. O Oswaldo é uma pessoa muito generosa, né, em todos os sentidos, eu acho. Eu não curto muito esse teatro muito clássico, convencional, digamos assim, sabe, teatrão, assim, eu não... acho que nem por dinheiro, mas eu gosto mais de trabalhos que têm uma pesquisa de linguagem, pesquisas de materiais, sabe? Que tem uma outra dimensão do trabalho mesmo. Um ator passando no camarim, cheirando os copos para ver se não era xixi, porque às vezes a pessoa não tem como descer e faz xixi dentro do copo, que é mais bizarro. Então, a gente teve um projeto em 2010 que foi as Dionisíacas. Então, a contrapartida era a gente fazer workshops, cada área fazia um workshop
dentro da cidade que a gente estava apresentando. Isso foi uma experiência maravilhosa, porque a gente, bom, de uma certa forma a gente também restaurava as coisas que iam se destruindo durante os espetáculos, com esse workshop, e passava coisas também para as pessoas das localidades. Então a gente fez, acho que 6, 7 capitais, Brasil de Belém, a gente foi para Minas, Recife. E em Recife foi uma das coisas mais incríveis, assim, uma das apresentações mais incríveis que a gente fez. Eu acho que para muita gente que participou dessas dionisíacas foi lá no Nascedouro de Peixinhos, que foi muito emocionante. Na época tinha tido muitas enchentes, tinham as pessoas que estavam vítimas das enchentes, estavam abrigadas num ginásio que seria o nosso camarim. A gente viu aquilo e falou, não, a gente faz o camarim em outro lugar, né? Deixa as pessoas lá, e a gente tinha uma tenda de 30 metros, 40 metros de comprimento por uns 20 de largura, era uma coisa, cabia 1.500 pessoas dentro. E foi incrível, porque aí tinha esses workshops, tinha de atuação, essas pessoas todas começaram a participar do workshop, e foi maravilhoso. Uma mulher que ela virou atriz, assim, ela estava tão, acho que já, assim, sabe, com aquela situação que ela estava passando, que ela falou, ela virou uma atriz, ela virou uma bacante, ela pegou a pelezinha, ela pegou um tiço, ela tatuou, um cara viu ela atuando, sabe, já chamou para fazer um filme, mas foi muito incrível lá, e o pessoal estava muito assim, sabe, muito com a gente, assim, foi muito emocionante aquela apresentação. Tem. Eu acho que tem. Já viu? Não. Ouve? Também não, mas eu acho que tem sim. Tem uns... Todos os lugares tem, né? Uns espíritos que... Eu chamo muitas pessoas de meiga, né? Aí você até começou a me chamar de meiga, mas às vezes eu não sou tão meiga assim, né? Eu sou bem... Porque aqui também é uma forma de você lidar também, é muito complicado pelo contingente de pessoa e pelos diferentes tipos de pessoas que a gente lida aqui, né? Que, assim, às vezes, por exemplo, essa temporada que está estendida da Roda Viva, você tem que ficar, às vezes, assim, meio de polícia, porque senão a outra vem com um sapatinho que veio de casa, o outro chega atrasado, sabe? Porque é preto, eu não vou vir com o meu macacão e vem coisa, e daí começa a ficar meio sujo. Porque essa coisa de ter uma unidade, né, e ser igual diferente, se começa a ficar também muito diferente, ele sai da linguagem, começa a ficar estética. E às vezes quando eu estou assim, de pá virada, eu entro em cena e arranco o acessório, entendeu? Eu já fiz isso. Teve uma vez engraçada, nessa apresentação mesmo em Recife, que eu não lembro o que foi, que a atriz entrou e o Zé veio falar para mim, mas que coisa horrível que é aquela. Eu falei, a pessoa quis entrar. Ele falou, e você não ficou na porta do camarim e arrancou? Eu falei, oi? Eu falei, é uma solução. Aquela Não, quando a gente está realmente em montagem, a gente não tem outra vida. É muito intenso, eu já estive analisando isso, porque você fica muito esgotado. Não sei se é essa coisa da energia que você sente muito sugado, sabe? Mas você fica acabado, eu fico acabado, e muita gente aqui fica acabado, pelo que eu sei, né? Você chega em casa, sei lá, 1 da manhã, meio ligado, meio não, totalmente ligado. Eu não consigo dormir depois de um ensaio aqui, eu não consigo dormir. Eu tenho que dar um tempo de umas 2 horas, fazer outras coisas, sabe? Para baixar a bola. Eu acho que ele nunca me deixou ter dinheiro. Realmente é difícil o trabalho, assim, principalmente aqui, né? Eu trabalho muito aqui, então essa questão financeira sempre pesa. Porque chega uma hora que você está sem computador, seu celular quebrou, sabe? Você daí não tem isso, não tem aquilo, vai ficando uma loucura. Mas, por outro lado, tem essa coisa que compensa nesse outro sentido da vivência mesmo até, né? Da criação e da sua liberdade de expressão, sabe? Também tem isso, né?
Você quer que eu cite o Pereio? Quem tem cu tem medo? Aliás, esse é um curta que eu quero fazer.